Olá, galera! Eu vou fazer com vocês agora a questão da prova de 2016 de Presidente Prudente para inspetor. É a questão 11. Vamos dar uma olhadinha no enunciado? Nelson colocará uma cédula de real no cofre hoje, 2 cédulas amanhã, 3 depois de amanhã e assim por diante, durante 7 dias, totalizando ao final R$ 560. Sabendo-se que as cédulas colocadas em real são sempre de mesmo valor, é correto dizer que esse valor é. Então, pessoal, uma dica. Sempre que for resolver a questão, a primeira coisa, pega as informações que foram passadas no enunciado. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A gente vai ter que ele fala pra gente que ele vai fazer depósitos diários, no caso, né? Ele fala que no primeiro dia ele vai depositar uma cédula de real, no segundo dia 2 cédulas, no terceiro dia 3 cédulas e assim por diante até completar 7 dias. E aí, após esses 7 dias, o depósito total foi de R$ 560. Beleza. E aí ele quer saber então com a gente qual é o valor dessa cédula então que ele está depositando todos os dias, já que são todas iguais. É o que ele afirma para a gente. Bom, agora para a gente resolver, a gente vai fazer o seguinte. Antes de começar a pensar na questão, de começar a definir incógnita, vamos tentar imaginar uma situação com valores e qual cálculo que a gente faria, quais operações matemáticas a gente usaria para representar essa situação. Então, por exemplo, se eu falar para vocês que essa cédula é de R$ 2, só uma suposição, como que a gente calcularia o total depositado nos 7 dias? Bom, no primeiro dia a gente teria uma cédula de 2. No segundo dia, 2 cédulas de R$ 2. Se eu tenho 2 cédulas de R$ 2, como que eu posso fazer para descobrir o valor total nesse segundo dia? Eu faria 2 vezes 2. No terceiro dia eu teria 3 cédulas de R$ 2. Então, como que a gente calcularia o total depositado naquele dia? 3 vezes 2. Então, quando a gente quer descobrir o total depositado no dia, basta fazer o quê? Basta multiplicar o valor da cédula pelo número de cédulas que eu tenho naquele dia. Tudo bem? Agora vamos estender esse pensamento, esse raciocínio, generalizando para a situação passada para a gente. Só que para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é definir quem é a nossa incógnita, quem é o nosso valor desconhecido, que eu vou chamar aqui de x. No caso desse exercício, eu vou falar que x é o valor da cédula. E aí, como que a gente pode descobrir, então, qual que é o total depositado por dia? Bom, se o valor da cédula é x, então no primeiro dia ele vai ter depositado uma cédula no valor de x. Isso quer dizer então que no primeiro dia ele vai ter depositado 1x. No segundo dia ele vai ter depositado 2 cédulas de valor x. Então lembra aquele pensamento que a gente teve para a cédula de R$ 2? A gente não faria a quantidade de cédulas vezes o valor da nota? Então nesse caso a gente teria basicamente 2x. E aí a gente vai ter exatamente esse mesmo raciocínio para os outros dias. Então, mais 3x, mais 4x, mais 5x, mais 6x, mais 7x. E isso daqui vai ter que totalizar R$ 560. Beleza. Agora a gente já montou uma equação que a gente tem só uma incógnita. Então, se a gente resolver essa equação, a gente consegue descobrir esse valor desconhecido. Então lembra que a gente vai ter que juntar os termos semelhantes, então dá para juntar todos os termos, né? Para juntar termos semelhantes, basta fazer a soma deles. Então nesse caso aqui, a gente vai ter que 1x mais 2x mais 3x até o 7x vai totalizar 28x. E aí esses 28x vão ser iguais a R$ 560. E aí, como a gente tem esse 28 multiplicando x, então a gente passa para o outro lado com a operação inversa. Então a gente vai ter 560 dividido por 28. E aí daqui a gente conclui que o valor de x é de 20. Ou seja, a nota que ele estava depositando, a cédula que ele estava depositando todo dia ali, era a cédula de R$ 20. E aí a cada dia ele ia acrescentando uma cédula a mais. E aí ao total, totalizou os R$ 560. Nesse caso, como a gente definiu que o x é o valor da cédula, então a gente já chegou aqui na resposta. Então a gente vai ter como alternativa correta a alternativa D de dado.